Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. 20 dias do nosso devocional, fé acima de tudo. Nosso texto de meditação está no capítulo 24 de Gênesis, do verso 1 ao 60. Como a leitura é extensa, deixarei aqui para que você faça aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e medite neste capítulo. À medida que a narrativa de Gênesis continua a transicionar da vida e fé de Abraão para a vida e fé de Isaac, a fé de Abraão na promessa de Deus ainda é confirmada. Ao comprar um sepulcro para sua família e para Sara, Abraão confirmou sua fé na promessa de Deus de dar aquela terra aos seus descendentes. Ao enviar seu servo a Padã Arã para buscar uma esposa para Isaac, vemos novamente a confirmação dessa fé. Abraão precisava encontrar uma esposa para Isaac para que a promessa de Deus fosse cumprida. Deus não poderia fazer de Isaac uma grande nação se ele permanecesse solteiro. Isaac tinha cerca de 40 anos quando se casou. Abraão precisava encontrar uma esposa para Isaac no meio do seu próprio povo. Por isso, ele enviou seu servo a Padã Arã. Vemos a fé de Abraão na sua insistência de que Isaac não fosse levado para a casa da sua noiva, mas que ela fosse trazida para Isaac. Ele estava convencido de que Deus não somente tinha uma esposa do seu próprio povo para Isaac, como também de que Deus atraria a Canaã, de maneira que seus descendentes habitassem na terra que Deus havia lhe prometido dar-lhes. Ao partir, o servo de Abraão pediu a Deus que mostrasse sua fidelidade à aliança, seu resed a Abraão. A palavra hebraica para resed é geralmente traduzida como amor fiel, mas ela tem um significado mais profundo do que a palavra amor. O resed de Deus está unido à sua aliança. O servo pediu a Deus que mostrasse sua fidelidade à aliança que ele havia feito com Abraão. O servo estava convencido da promessa que Deus havia feito a Abraão e sua família, tanto quanto Abraão estava. Ele sabia que Deus se mostraria fiel à sua promessa e à aliança com Abraão, porque ele havia visto isso acontecer muitas vezes. Aqui, ao ser encarregado de encontrar uma esposa para continuar a promessa de Deus, ele confiou que Deus agiria em fidelidade à sua aliança para com o seu servo Abraão. Gente, essa história de Rebeca, mas Isaac é linda. É uma história de amor, de cumplicidade, de entrega, não é? De renúncia. Mas eu acho muito lindo o posicionamento do servo de Abraão, Eliezer. E mais ainda, o que é lindo aqui é que para Eliezer demonstrar em suas ações esse comprometimento com a promessa, isso aconteceu mediante a ele observar Abraão nas suas tentativas, nos seus acertos e nos seus erros. E o que ficou marcado em Eliezer não foi os erros, foi os acertos. Foi a fé e a confiança de Abraão em Deus. A ponto dele, Eliezer Damasceno, confiar em Deus e orar e falar e pedir para Deus fazê-lo ser bem-sucedido em sua viagem, porque ele queria honrar o seu Senhor. Ele não queria voltar de mãos vazias. E ele acreditava piamente que Deus podia fazer ele prosperar. Então a confiança que Abraão tinha em Deus, ela foi construída através de exemplos na vida do servo. E isso me faz fazer uma pergunta para mim e também para você. Estamos forjando em outras pessoas, fazendo com que outras pessoas desenvolvam a mesma confiança em Deus que nós temos em momentos de crises, em momentos de decisões importantes, em momentos em que precisamos nos posicionar quanto a escolhas.
As pessoas observam em nós essa dependência de Deus. A forma que ele demonstra sua dependência de Deus é quando ele ora. Ele pede para Deus fazer com que ele seja bem-sucedido. Ele descreve o que ele precisa e Deus o atende. Será que os nossos filhos, os nossos esposos, as pessoas ao nosso redor estão vendo isso em nós? Que mediante as situações muito sérias, importantes e no dia a dia da nossa vida, Deus é o nosso centro, Ele está presente e em nossas decisões, em que fazemos, como confiamos, como dependemos de Deus, a ponto dessas pessoas ao nosso redor também se portarem da mesma maneira quando estiverem precisando de um socorro da parte de Deus. Será que estamos despertando isso nas pessoas? Leia aí, capítulo 24, do verso 1 ao 60, e se delicie nessa palavra. Peça para que Deus fale muito mais com o teu coração. Medite nisso. E muito mais do que meditar, permita que a palavra faça em você, produza em você frutos, para que outros também possam se alimentar e também neles frutificarem, a palavra produzir neles efeito. Bom final de semana, queridas. Voltaremos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Beijo!